Boa tarde, meus amigos. Dias atrás eu deixei vocês com uma reflexão, uma frase relâmpago, que dizia: a filosofia é uma ciência com a qual ou sem a qual o mundo continua igual. Bem, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Sobre a utilidade da filosofia. Para que serve a filosofia? Né? Essa frase é bem irônica, está afirmando mais ou menos que a filosofia não serviria para nada. Se vocês pensarem realmente numa utilidade permanente, uma utilidade na hora que chega, né? Uma utilidade premente, vamos dizer que a filosofia não cabe nesse lugar. Né? A utilidade da filosofia é de outra categoria. Então nós vamos ver um pouquinho hoje que a filosofia, ela acampa em toda a diversidade do conhecimento. Ela faz parte, né, de todo o conhecimento humano, das ciências, da religião, das artes. Em todos esses campos e dimensões, a filosofia se faz presente. E nós vamos ver por quê, né? Porque realmente a filosofia não é uma ciência, mas é ela que dá os fundamentos e estuda os métodos, os princípios e os procedimentos de cada ciência, né? A filosofia não é uma arte também, tampouco, mas ela é que vai estudar e analisar os princípios, os valores estéticos, né? E assim por diante. A filosofia não é uma religião, mas ela vai analisar também as origens de cada religião, né? E os fundamentos de cada uma. Enfim, a filosofia se entranha, né, em todos esses campos. E é por isso que ela é dividida em vários setores. Por exemplo, nós temos a ontologia ou metafísica, que é o estudo do ser em geral, os princípios do ser, né? O que é o ser? Então, é a metafísica. Nós temos, por exemplo, a lógica, que é outro segmento da filosofia, que vai estudar sobre a verdade e a falsidade dos argumentos, dos princípios, das afirmações, né? Para que a gente não incorra em erro, né? Vai estudar a forma, não a preocupação. Aqui, na lógica, nós não temos a preocupação com o conteúdo. Então, por exemplo, na lógica, nós temos aquele famoso silogismo, né? O homem, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal, né? Então, é uma dedução a partir das premissas, né? As premissas sendo verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira, né? Nós temos também a história da filosofia, que vai estudar os diferentes períodos históricos, né? Porque passou pela filosofia e ainda passa. Nós temos uma teoria da linguagem, que essa é uma parte mais moderna, mais contemporânea da filosofia, preocupada com a linguagem, a comunicação, os signos, os símbolos, né? Com a expressão. Nós temos também a estética, né? Que é a filosofia da arte, cuja preocupação é justamente os critérios para que seja considerado arte alguma obra, né? E os princípios estéticos, enfim. É um campo também muito vasto. Nós temos a epistemologia, episteme quer dizer conhecimento. Então, a epistemologia vai tratar
das formas de conhecimento que nós temos, que são variadas. Nós temos sensações, percepções, nós temos a imaginação, a memória. Então, é isso que trata a epistemologia. Nós temos também a ética, né, que é ligada estreitamente à política, né, que nós vamos observar, então, os valores morais, o direito, a responsabilidade, né? Então, meus amigos, vocês estão vendo que nós temos variados campos dentro da filosofia, né? Então, e a utilidade da filosofia é justamente essa, de dar os fundamentos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. A ciência não está preocupada se os seus inventos, o seu progresso, né, a sua tecnologia, a sua criação, se isso é ético, se não é ético. Vamos dizer assim, a ciência conseguiu realizar clonagens de seres vivos, mas ela não se pergunta se isso é ético, se deve ser feito ou não. Quem pode dar essa resposta, quem pode analisar, né, essa questão do ponto de vista da moral, do ponto de vista se é interessante ou não para a humanidade a clonagem, é a filosofia. Que a ciência não está preocupada, ela está preocupada em progredir, em galgar outras etapas, outros espaços, né? Então, é a filosofia que deve interferir aí, né, para dizer se a humanidade quer ou não quer, ou pelo menos para estabelecer um debate, né, coisa que muitas vezes nós não temos. Então, eu espero que com isso eu tenho pelo menos mostrado um pouquinho sobre a utilidade da filosofia, que não é uma utilidade imediata de jeito nenhum, né? E vou deixá-los, então, com uma observação muito interessante da nossa professora de filosofia, Marilena Chauí, em que ela diz: qual seria, então, a utilidade da filosofia? Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer os sentidos das criações humanas, nas artes, nas ciências e na política for útil, se conhecer o sentido, se der a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes. Muito obrigada. Deixo vocês com essa reflexão. Obrigada.